E aí, galera, bacana, como é que vocês estão? Pessoal, essa é a nossa quarta aula de eletrização por indução. Se você ainda não viu as outras três aulas, vou deixar o link aqui na descrição, nos cards e lá na tela final, que eu tenho certeza que você vai chegar até o final dessa aula, que essa aula vai ficar bacana pra caramba. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para as notificações. Então, bora lá para a aula. Então, galera, eletrização por indução. O que é eletrização por indução? É um processo de aproximação de um corpo carregado eletricamente e um corpo condutor neutro. Bom, como assim um corpo carregado eletricamente e um corpo condutor neutro? Bom, o corpo que já está eletrizado, ele pode ser um condutor ou pode ser um isolante. O corpo que vai ser eletrizado, é bom ele ser um condutor para poder distribuir melhor as cargas e fluir melhor as cargas, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu dei aqui um exemplo do seguinte, eu tenho um bastão positivamente carregado e uma esfera condutora, certo? Bom, os dois são separados. Até coloquei um tracejado aqui para indicar que eles estão bem distantes, tá? O que acontece? Eu venho aqui e aproximo o bastão na esfera. Eu não toco o bastão e eu não esfrego o bastão na esfera. É uma aproximação, tá? Então eu venho aqui, aproximo o bastão na esfera e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, galera. Eu tenho aqui, nessa aproximação, como você tem esse bastão aqui carregado positivamente excesso de cargas, e esse corpo aqui ele é neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, as cargas elétricas negativas vão ser atraídas pelas cargas positivas em excesso do bastão. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar desse jeito, ó. Eu tenho 4 cargas, né? Vamos colocar assim, em excesso. Então, vai atrair aqui, ó, 4 cargas negativas. E as positivas, como esse corpo é neutro, as positivas vão o quê? Vão ser repelidas. Então, eu tenho 4 cargas aqui repelidas. Então, aproximei o bastão. Em excesso, eu tenho 4 cargas positivas, né? Esse bastão está eletrizado positivamente. E aí, essas 4 cargas positivas vão atrair 4 cargas negativas e vão afastar, né? Repelir 4 cargas positivas. E aí, eu tenho um processo que nós chamamos de processo de polarização. Eu polarizei a esfera. Então, nosso processo aqui é um processo de... Certo? Essa esfera ficou o quê? Polarizada. Porque tem dois polos, um positivo e um negativo, né? Ou polo de pilha, né? A pilha não tem seu polo positivo, seu polo negativo. Então, é mais ou menos por aí, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Eu tenho que eletrizar essa esfera. Não, se eu afastar o bastão, o que vai acontecer? Ela vai voltar a ser, distanciar o bastão, ela vai voltar a ser aqui neutra de novo. Eu quero eletrizar essa esfera. Então, o que eu faço? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha esfera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar essa esfera no solo. Então, essa parte aqui da esfera, eu venho aqui, ó, e ligo ela ao solo, que nós chamamos de fio terra. A simbologia de fio terra é essa aqui, ok? Então, eu vim aqui, liguei essa esfera, esse lado da esfera na terra, né, no fio terra. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu ligo ela no fio terra, a terra ela tem prótons e tem elétrons. Terra mesmo, terra, chão mesmo, tá? O que vai acontecer? Vai subir elétrons pelo fio. Por causa do quê? Porque essa parte aqui da minha esfera está positivamente carregada. Ela vai atrair elétrons aqui. Então, ela vai atrair quantos elétrons? 4 elétrons, né? Vamos colocar assim, porque você tem 4 cargas positivas aqui. Então, ela vai fluir elétrons. 4 elétrons vão subir aqui. Bom, aí o que acontece? Esses 4 elétrons subindo, eles vão anular essas 4 cargas positivas. Beleza. E aí eu vou ter minha esfera o quê? Carregada negativamente. Bom, se eu afastar o bastão, tá vendo aqui? Se eu afastar esse bastão, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, os elétrons, eles vão voltar de novo.
Porque como eu afastei o bastão, eu não tenho mais nenhum corpo induzindo a esfera. Então ela vai voltar a ser neutra de novo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, né, é cortar o fio terra. Então eu venho aqui, ó, tá aqui o meu fio terra aqui, né? Então a primeira coisa que eu faço é cortar o fio terra. Por que eu tenho que cortar o fio terra, Kelso? Porque se eu corto o fio terra, os elétrons eles não descem, né? Se eu afastar o bastão. Então, o primeiro processo é cortar o fio terra e a segunda parte é afastar o bastão. Então, eu venho aqui, ó, e afasto o bastão. Então, a segunda parte que eu faço é afastar o bastão. Então, aqui, o primeiro passo é cortar o fio terra. Cortei ele, né? Agora, os elétrons não têm passagem para subir e nem descer, tá? E o segundo passo é afastar aí o bastão. E aí, o que acontece? O meu bastão continua positivo e a minha esfera, depois que eu cortei, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar negativa. Então, no caso aqui, ó, ela vai ficar negativa. Então, depois do processo que eu afastei bastante aí o bastão da esfera, eu tenho a esfera carregada negativamente e o bastão continua positivo. Então, perceba o seguinte, na eletrização por indução, os corpos ficam com a mesma carga, mesma quantidade de carga e de sinais opostos. Então, os corpos após a indução ficam com a mesma carga, né? Os dois aqui ficaram com 4 cargas, vamos colocar assim, e de sinais o quê? Opostos. Então, galera, a indução ela só funciona se você conectar um dos corpos que nós chamamos de induzido. Então, esse corpo aqui é o induzido e esse aqui é um indutor. Então, vamos colocar isso aqui. Então, esse primeiro corpo aqui é chamado de e o outro que vai ser eletrizado é o induzido. Então você tem o indutor e tem aí o induzido, certo? Então, o induzido ele tem que ser conectado à Terra, ou encostado na Terra, ou mesmo até mesmo um fio conectando ele, para a gente poder eletrizar os corpos aí, certo? No caso, o corpo que é a esfera. Vamos para um exercício? Então, galera, Universidade Federal do Amazonas, tá? O exercício está falando o seguinte: no experimento realizado em sala de aula, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por fios isolantes e penduradas em um suporte, conforme indicado na figura a seguir. As esferas estavam inicialmente na situação A da figura a seguir, tá aqui a situação A, ok? Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para uma das esferas. Os alunos observam que, após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio, conforme indicado na figura B. Tá aqui, ó, a seguir, né? Finalmente, o professor transfere certa quantidade de carga para outra esfera e elas ficam em equilíbrio, conforme ilustrado na situação C da figura a seguir. Aqui. Desses experimentos é possível concluir. Então, pessoal, primeira coisa, vamos lá, antes a gente ver as opções aqui. Bom, primeiramente, ele fala, o exercício, que o professor ele transfere certa carga para as esferas. Então, vamos supor aqui que ele transferiu para a esfera, uma delas, vamos pegar uma delas aqui qualquer, transferiu carga. Então, vamos supor que essa esfera aqui ela ficou positiva, essa primeira esfera aí. Beleza. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte: na situação B, a esfera eletrizada induz uma separação de cargas na outra esfera, fazendo com que elas se atraiam. Então, galera, o que acontece aqui? Essa esfera não está carregada positivamente? Não está? Bom, poderia ser negativamente, mas vamos colocar que está positivamente carregada. Não é uma indução? Porque elas não se encostaram. Então, o que vai acontecer nessa indução aqui, galera? Vai acontecer o seguinte, ó. Essa esfera, como ela é neutra, ela não está carregada ainda, vai atrair os negativos e vai repelir
os positivos, indução. Então, eu polarizei essa esfera aqui, certo? Então, na situação B, a esfera eletrizada, né, induz uma separação de cargas na esfera, fazendo com que elas se atraiam? Sim. Então, a situação 1 é verdadeira. Situação 2. Na situação B, a esfera eletrizada atrai a outra esfera, porque ela já estava eletrizada com carga de sinal oposto? Não. Né? Ele fala no exercício que ele eletriza uma delas, a outra está neutra. Então, número 2, falso. Item 2, falso. Na situação C, indica que as duas esferas foram eletrizadas com cargas de sinais de mesmo sinal. Então, aqui ele fala se finalmente o professor transfere certa quantidade de carga para outra esfera e elas ficam em equilíbrio. Então, essa esfera ela já estava positiva e depois ele pegou essa outra esfera na situação C e colocou uma outra carga. Bom, se ele colocou uma outra carga, se a gente colocou que essa esfera aqui estava positiva e elas estão se distanciando, logo ele carregou também essa esfera com o quê? Com uma carga positiva, tá? Ou seja, de mesmo sinal, tá? Eu coloquei positivo, mas poderia ser as duas negativas, né? Então a situação 3 também é correta. Então a questão correta aí é letra D, somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Bom, galera, muito obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui. Bacana pra caramba, galera. Não esqueça de compartilhar esta aula e as outras aulas de eletrização e também as outras aulas do canal, tá bom? Para o canal poder crescer, galera, e vocês terem aula de boa qualidade. Até a próxima aula.